Boa noite, oitava fase, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula hoje, né? Estou fazendo um vídeo para facilitar o nosso contato, né? Então, hoje nós vamos trabalhar com a aula 3 e a aula 4 de língua portuguesa, porque é uma aula básica, ela é curtinha, então dá para a gente fazer as duas. A primeira aula vai falar sobre a lenda e a segunda aula vai falar sobre o verbete enciclopédico e eu vou falar para vocês um pouco o que é cada uma delas. Na verdade, a lenda ela é uma narrativa fantasiosa, né? É uma narrativa fictícia, não é uma narrativa real. E essa narrativa ela é passada de geração em geração, né? Quem nunca ouviu falar na lenda do Negrinho do Pastoreio, né? Quem nunca ouviu falar na lenda da Vitória Régia, né? Então são várias lendas, a lenda da mula sem cabeça, que está lá no folclore, no nosso folclore do Brasil tem muita lenda, né? Lenda do Saci Pererê, da mula sem cabeça, né? Aí vem o sítio do Pica-Pau Amarelo com a história da Cuca, do Minotauro, né? Então essas lendas, elas são narradas, são histórias que são contadas, geralmente elas eram também de formas orais, né? E elas eram passadas, e até hoje, né, quem gosta ainda de contar uma lenda, ela é passada de pai para filho, e vai passando de geração em geração, né? Então, o caráter dela é fantasioso, né? Não é real, né? E ela mistura fatos da realidade com fatos criados pela imaginação humana. E aí, na atividade de vocês vão ter uma lenda, estou olhando aqui no livro, a lenda do Irapuru, o canto que encanta, né? Aí vocês vão fazer a leitura dessa lenda e vão responder as questões que estão aqui abaixo. Existem lugares, gente, que a lenda ela é muito forte, tá? Ela é muito presente, ela é passada mesmo de geração em geração. As crianças, as pequenininhas sabem, conhecem as lendas e outros também, tá? Então a lenda é uma narrativa fantasiosa mesmo, mas elas são gostosas da gente ler, não é nada difícil nem nada ruim, não, sem prazer não. A gente tem prazer quando a gente lê uma lenda. E aí a gente vai trabalhar também na aula 4, né? Estou aqui olhando para o modo para falar com vocês sobre o verbete enciclopédico. O que é um verbete enciclopédico? Na verdade é uma definição que a gente vai dar para determinadas palavras, né? De forma objetiva. Funciona como o dicionário, né? Todas aquelas palavrinhas que tem no dicionário, quando a gente não sabe o significado de uma palavra, aí a gente busca no dicionário para entender o significado daquilo, para poder compreender aquilo que a gente está lendo. Então, essas palavrinhas são chamadas de verbetes, né? Muitas vezes elas vêm assim, tá aqui de forma expositiva. O que é uma forma expositiva? É em forma de explicação. Outras vezes vem em forma narrativa, que narra um fato, narra uma situação para poder explicar aquilo que você não sabe. E outras vezes ela vem de forma descritiva, ou seja, fazendo a descrição daquela palavra, descrevendo em detalhes aquela palavra. Né? São encontradas nos dicionários, nas enciclopédias. Hoje a gente tem a internet, que tem a chamada Wikipédia, que é uma biblioteca virtual, né? É onde a gente sabe de tudo. Ela tem a biblioteca para ensinar a gente sobre um conhecimento científico, linguístico, matemático, né? Ela explica para a gente tudo. E aí a gente tem essa enciclopédia online, que é a Wikipédia, né? Para a gente poder tirar as nossas dúvidas, né? O glossário, que é a mesma coisa que um dicionário, né? E podem ter ou não ilustração. Ilustração é o quê? São desenhos, são imagens. Geralmente para criança, alguns dicionários vêm com alguma imagem para facilitar, né? Utiliza a linguagem formal na terceira pessoa. Essa linguagem formal é essa linguagem que nós aprendemos na escola, quando nós aprendemos a ler e escrever, né? Então aqui a gente vai ter uma leitura, né, de alguns. Tem uma imagem aqui de um pássaro, tá meio escuro, mas dá para ver legal, né? Então a gente vai ver esse pássaro aqui e você vai ter tudo sobre esse pássaro aqui, com esses verbetes enciclopédicos para a gente poder conhecer cada um desses animais, né? E depois você vai responder as questões que tem aqui no módulo de vocês. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, que eu mando em áudio e vou respondendo para vocês. A aula hoje ela é curtinha, né, gente? Né? Então eu quero que vocês façam, tirem foto das atividades, mandem no meu privado, coloquem o nome de vocês
e a turma de vocês para eu saber que vocês estão interagindo para poder pontuar essas atividades, tá bom? Ó, um abraço e qualquer dúvida é só me perguntar. Tchauzinho.